como a gente pode iniciar o fluxo de caixa da nossa empresa. Primeiramente, para se iniciar um fluxo de caixa, né, a gente precisa fazer então um levantamento, né, de tudo que a gente tem de entradas e de tudo que a gente tem de saídas. Como saber que tudo que eu tenho de entrada e saída realmente vai estar contemplado no meu fluxo de caixa? Bom, aí depois a gente tem uma ferramenta que a gente chama então de auditoria de saldos. A auditoria de saldos, ela só pode ser feita se eu tiver então todos os lançamentos, todos os registros, né, de entrada e saída da minha empresa. Inicialmente, você precisa identificar as receitas e as despesas, né, da sua empresa. As receitas, na verdade, é tudo aquilo, né, que eu tive de entrada, né, de dinheiro no meu caixa. Seja referente a uma venda de produto, né, ou referente a uma venda de serviço, né, ou muitas vezes na venda de algum produto que eu faço a fabricação. Então, tudo isso é receita, né? Receita operacional, né? Que tem a ver, então, com a operação do meu negócio. Também eu posso ter receitas que não são operacionais. Por exemplo, se eu trabalho com uma parte de investimentos ou eu faço aplicações de dinheiro na minha empresa, eu também vou ter, né, então, entrada de recurso. Então, isso também deve estar contemplado no meu fluxo de caixa. Uma outra questão importante é a classificação das despesas, né? Não adianta classificar, bom, eu sei o que é o aluguel, eu sei o quanto eu gasto de luz. O despesa com pessoal eu também consigo classificar, né? Lembrando que tem toda a questão dos impostos também, referente aí aos teus colaboradores, FGTS, INSS, todo tipo de benefício que você paga para ele também precisa estar contemplado, né, nesse fluxo de caixa. Não adianta lançar só o valor líquido. O ideal é que você faça então essa explosão, essa abertura dos valores para identificar no que você está gastando mais. Muitas vezes não é o salário do funcionário que pesa, muitas vezes é a questão da hora extra. E a hora extra muitas vezes não vale a pena. Então você pode trabalhar aí de formas diferentes na sua empresa para que esse valor de hora extra então não impacte aí no seu negócio. Também na questão das despesas, a gente não tem só despesas que são fixas ou só despesas que são variáveis. O que é o desembolso fixo? Né? Ele é aquele desembolso que ele acontece sempre, né? E ele vai ocorrer independente da tua empresa ter ou não ter faturamento, né? Um exemplo que a gente pode relacionar é a questão mesmo dos funcionários, né? Você vai ter então aquela despesa com os funcionários independente da sua empresa estar operando ou não. Muitos empresários no período da crise do Covid-19, né, tiveram grandes dificuldades, muitas vezes até de honrar os seus pagamentos. Por quê? Porque a despesa fixa ela estava lá ocorrendo, mas a empresa muitas vezes ela estava fechada, né? Porque não podia operar naquele momento. Então, cuidar da despesa fixa e analisar ela é muito importante aí para a sua empresa e para o seu negócio. Uma outra despesa que eu posso relacionar como fixa é o quê? Né? É, por exemplo, o pagamento de aluguel, o pagamento de energia elétrica. Bom, aí tu pode me dizer, tá, Letícia, mas a minha energia elétrica varia. Por exemplo, se eu der férias coletivas, ela não vai ser sempre o mesmo valor. Não necessariamente ela vai ser o mesmo valor. Talvez no período em que tu tenha férias coletivas ou que tu tenha uma redução de pessoas no teu escritório ou na tua fábrica, esse valor realmente ele vai variar. Mas ela é uma despesa fixa, né? Não vai acontecer, a tua operação não vai acontecer sem ter energia elétrica, tu não vai trabalhar no escuro, como se diz. Então ela acontece, ela pode variar, ela não tem um valor sempre igual, mas é uma despesa fixa. Então, referente às despesas variáveis, variável já fala no nome, então ela varia. Varia conforme o quê, né, Letícia? Varia conforme, então, o teu faturamento. Por exemplo, né, muitas vezes a gente fica muito focado na questão dos números das vendas. Eu quero vender mais, eu preciso vender mais, eu quero ter mais receita. Nem sempre ter mais receita significa aí que tu vai ter, por exemplo, mais lucro, né? Aí já entrando na seara da DRE, que é um pouquinho diferente do fluxo de caixa, né? Então, nem sempre vender mais é melhor para o seu negócio. Mas as vendas, o que elas nos sugerem? Por exemplo, se eu vender mais, eu vou faturar mais. Só que quanto mais tu vende,
né, mais tu vai pagar de comissão, mais tu vai pagar de impostos e mais muitas vezes tu vai pagar de fornecedor, a não ser que tu tenha um estoque absurdo aí, um dinheiro parado na tua empresa, né, a não ser que tu esteja fazendo vendas para liquidar esse estoque, tu também aí vai ter desembolso com os fornecedores, né? E isso também acaba impactando aí essas saídas operacionais do nosso negócio.